Olá, pessoal! Na semana passada a gente começou a conversar sobre o tema avaliação de desempenho individual. Como fazer a avaliação de desempenho de forma correta? Bom, então se você não viu a parte 1 desse vídeo, eu vou deixar o link da parte 1 aqui nos cards, na descrição dos comentários desse vídeo. Mas queria te dizer para assistir a parte 2, depois voltar lá e assistir a parte 1. Então fica aqui comigo. No final desse vídeo você volta lá e vê a primeira parte, que tem dicas extraordinárias também. Eu sou Deise, sou consultora com experiência internacional em gestão de pessoas e vou te contar como preparar líderes para avaliação de desempenho, como fazer o fechamento da avaliação de desempenho, como fazer os comitês de avaliação de desempenho. Então fica aqui comigo que você não pode perder as dicas desse vídeo. Antes da gente falar da preparação dos líderes para fazer um processo de avaliação de desempenho individual de forma correta, eu queria te lembrar, que eu já falei na semana passada, que eu vou estar facilitando o treinamento presencial Gestão de Desempenho nas noites de 6 e 8 de dezembro na ACIG, na Associação Empresarial de Joinville. Então, nesse treinamento, a gente pega uma folha em branco e a gente começa do zero a construir na prática um processo de avaliação de desempenho aí para sua empresa. E a troca de experiências entre os participantes também é algo assim extraordinário. Última turma do ano, então você não pode perder. As vagas são limitadas. Eu gosto de trabalhar com turmas pequenas para que eu possa dar atenção para todas as pessoas. E você encontra as informações sobre esse treinamento no site da Synchrony, synchrony.com.br. Estou te esperando lá. Bom, quando a gente fala da preparação dos líderes para avaliação de desempenho, é fundamental que os líderes passem por processos de capacitação e treinamento para que eles se tornem bons avaliadores de pessoas, né? Bons avaliadores de desempenho. Então, como é que a gente vai fazer isso? Em primeiro lugar, a gente deve lembrar que os líderes, ao serem promovidos à liderança, eles deveriam ter no seu perfil comportamental aspectos que facilitem a avaliação das pessoas, né? A avaliação do desempenho e também assim a forma de conversar, de dialogar. Então, as habilidades de comunicação nesse sentido são muito importantes. Também é importante a gente treinar esses avaliadores para que eles consigam separar as suas preferências pessoais. Então, assim, aquela pessoa com a qual eu tenho mais afinidade, eu vou avaliar melhor. Não é assim que funciona. Então, a avaliação de desempenho, para ter credibilidade, precisa ser uma avaliação isenta de afinidades pessoais, de amizades, né? De simpatia. Então, assim, mesmo que eu não goste de uma pessoa, se ela teve um bom desempenho, um desempenho extraordinário, eu preciso reconhecer isso, não é? Além disso, é importante que o avaliador de desempenho, nesse caso o líder, ele se coloque como um parceiro no desenvolvimento das pessoas da sua equipe. Então, se existir uma relação de confiança entre aquele líder e o liderado, então, neste caso, o avaliador e o avaliado, vai ficar muito mais fácil da avaliação de desempenho acontecer de uma forma correta e tranquila. Por isso que é muito importante que esses líderes eles passem por processos de capacitação para que eles não caiam em algumas armadilhas da avaliação de desempenho, né? Então, por exemplo, assim, acontece, vou dar um exemplo que é clássico. Então, eu tenho uma equipe em que todo mundo teve baixo desempenho e uma pessoa teve um desempenho um pouquinho melhor. Então eu olho para a equipe e falo, essa pessoa ela tem alto desempenho. Não necessariamente, né? Porque se a gente olhar a organização como um todo, a gente já vai ter uma referência diferente. Ou toda a minha equipe é top, é uma equipe assim de alto desempenho.
Daí eu pego o que é menos ótimo e vou dizer assim, essa pessoa teve baixo desempenho. Não, você tem que olhar dentro de um contexto maior, né? Dentro de referências maiores, né? Até comparando com o mercado. Se essa pessoa sair da nossa organização, como ela vai ser valorizada e reconhecida pelo mercado? Então, é muito importante que haja essa preparação da liderança de forma prática, muito objetiva e mostrando o que esses líderes vão ganhar com o processo de avaliação de desempenho. Porque se eles entenderem que essa ferramenta é útil para o trabalho deles e para o desempenho deles, vai ficar muito mais fácil deles quererem efetivamente fazer o processo de avaliação de desempenho do que eles sabem, aqueles líderes que cumprem a avaliação de desempenho assim, só para cumprir tabela e mandar para o RH? Então, cuidado, a gente precisa ter os líderes como aliados do processo de avaliação de desempenho, porque isso é bom para eles, é bom para a empresa, é bom para os avaliados e, claro, também é bom para a área de recursos humanos, gestão de pessoas, enfim, como vocês quiserem chamar. Bom, pessoal, queria perguntar para vocês já se inscreveram aqui no canal da Synchrony? Então já se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e deixa o seu comentário aqui. E aí, como os líderes da sua empresa fazem avaliação de desempenho? Deixa o seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Antes da próxima dica, eu queria te dizer que aqui nesse canal eu deixei um vídeo chamado Como estabelecer metas no trabalho. E como isso tem tudo a ver com avaliação de desempenho, eu achei que poderia te interessar. Então eu vou deixar os links desse vídeo aqui nos cards, na descrição dos comentários desse vídeo aqui para você poder assistir depois. Um outro aspecto fundamental de uma avaliação de desempenho correta é você organizar como vão acontecer as reuniões de avaliação de desempenho. Então, a gente tem uma reunião inicial para estabelecer as metas e os critérios que vão ser utilizados para aquele exercício, como eu já expliquei para vocês. Depois, normalmente, as empresas elas utilizam reuniões trimestrais. Então, a cada trimestre, aquele líder se reúne com o seu liderado para fazer um feedback mais formal, né? Mas é importante que essa avaliação de desempenho seja acompanhada pelo líder no seu dia a dia, porque senão passaram 3 meses e uma meta, por exemplo, ficou muito atrasada. Então, de 3 em 3 meses a gente faz uma conversa mais formal, mas o feedback e o acompanhamento das metas deve acontecer no dia a dia. Quanto menor a maturidade da equipe, mais próximo vai ter que ser esse acompanhamento. Quanto maior a maturidade da sua equipe, daí a gente pode fazer um acompanhamento mais espaçado, né? Lembrando que maturidade não tem nada a ver com idade, né? Tem a ver com a capacidade que aquela pessoa tem de assumir responsabilidade por aquela tarefa. Bom, lá no final do processo de avaliação de desempenho, eu vou ter uma última reunião, que vai ser uma reunião de fechamento da avaliação de desempenho, onde se descobre ali qual foi o resultado dessa avaliação de desempenho. Então, eu recomendo que essas avaliações formais de feedback, sempre que possível, sejam presenciais, porque a gente sabe que as reuniões presenciais de qualquer natureza geram uma conexão muito maior entre líder e liderado. Então, por isso eu recomendo as reuniões presenciais nesse sentido. E eu queria te dizer que a Synchrony está nas redes sociais. Então, a gente tem páginas nas principais redes sociais. Basta você buscar por Synchrony Consultoria e passar a ser um seguidor da Synchrony, que a gente compartilha conteúdo todos os dias, artigos do blog da Synchrony, novos vídeos do canal, programações da consultoria, novidades sobre produtos. Então vai lá e já se inscreve em todas as redes sociais. Bom, antes da próxima dica, eu queria te contar que eu deixei lá no blog da Synchrony um artigo chamado Meritocracia, como avaliar desempenho no trabalho. Então, eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição e nos comentários desse vídeo.
E eu queria te dizer que lá no blog da Synchrony a gente tem uma série de artigos, outros vídeos, outros materiais, vários deles gratuitos, que você pode acessar em synchronyconsultoria.com.br. Estou esperando a sua visita lá. Bom, então a nossa próxima dica é a realização de comitês de desempenho. O que são os comitês de desempenho? Nos comitês de desempenho, a gente vai pegar todas as avaliações de desempenho da empresa ou de um público da empresa, porque vai depender aí do porte da sua empresa, do tamanho da empresa e de quantas pessoas a gente está falando. Então, no comitê de desempenho, a gente vai revisar todas as avaliações de desempenho para ter certeza de que não aconteceu nenhuma distorção. Como a que eu falei anteriormente, né? Quando eu falei ali da preparação dos líderes, né? Então, um líder, ele foi mais bonzinho com seus amigos do que com aquelas pessoas com as quais ele não tem tanta afinidade. Ou um líder, ele foi muito rigoroso com a sua equipe, enquanto o líder da área do lado foi super bonzinho com todo mundo. Então, o comitê de desempenho, ele busca equilibrar e evitar essas distorções. Além disso, no comitê de desempenho também são definidas movimentações de pessoas. Então, quem vai ser promovido a partir da avaliação de desempenho, quem vai ser desligado da organização a partir da avaliação de desempenho. O comitê de desempenho, ele também tem poder para eventualmente mudar até o quanto cada um vai receber de bônus, lembrando que eu não recomendo que se misture dinheiro com avaliação de desempenho enquanto esse processo não for maduro na organização. E também o comitê de desempenho, ele pode definir ou sugerir ações de desenvolvimento de pessoas, ações de desenvolvimento organizacional, e é o comitê de desempenho que vai fazer esse fechamento do processo da avaliação de desempenho para a gente ter certeza de que tudo foi feito de forma correta. Gente, o processo de avaliação de desempenho é extremamente estratégico para as empresas, mas precisa ser feito da forma correta, né? Porque senão o resultado pode ser o contrário. Bom, eu queria lembrar vocês que nos dias 6 e 8 de dezembro eu vou estar facilitando o treinamento presencial Gestão de Desempenho na ACIG, na Associação Empresarial de Joinville. É um treinamento muito prático e as empresas adoram porque os participantes saem do treinamento com uma ferramenta ali, com o passo a passo de como construir um processo de avaliação de desempenho. Vagas são limitadas, é a última turma do ano, então eu estou esperando a sua inscrição. As informações você encontra no site da Synchrony, synchrony.com.br. Aí você já conhece a Synchrony e se a sua empresa precisar de treinamento ou de consultoria em avaliação de desempenho, você já sabe que pode contar com a Synchrony. Bom, queria te convidar para se inscrever aqui no canal da Synchrony, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e deixar o seu comentário aqui. E aí, como vai a avaliação de desempenho na sua empresa? Deixa seu comentário aqui que eu vou adorar ler e responder. Muito obrigada, até a próxima!